Em 2006, foi aprovada uma nova lei que acabou com a prisão para usuários de drogas. Mas a questão está longe de ser resolvida. Há os que defendem a liberação das drogas ou uma política de redução de danos. Por outro lado, profissionais da área de saúde tentam criar alternativas para o tratamento de dependentes químicos. De acordo com a nova legislação, quando flagrada com drogas, uma pessoa pode responder em liberdade e cumprir pena alternativa caso seja classificada como usuária. Já a legislação anterior determinava que o usuário deveria ser preso. Mas apesar da flexibilização da lei, muitos usuários defendem a liberação de drogas mais leves, como a maconha. Perseguição besta, porque tem usos medicinais incríveis, comprovados. No Brasil, a política adotada com relação às drogas é a de guerra ao tráfico. Mas com relação aos dependentes químicos, os profissionais da área de saúde tentam criar caminhos alternativos. Um deles é a política de redução de danos. A ideia é que os prejuízos causados pelo uso abusivo de drogas sejam minimizados. Se o sujeito está usando droga injetável, é você ajudar ele a usar seringa descartável, ou não compartilhar a seringa, ou então não usar a seringa, usar uma outra forma de administração, enfim, você mudar o padrão do uso para diminuir o risco de contaminação do HIV. Em 2003, o Ministério da Saúde implantou um sistema de tratamento para dependentes químicos. Os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, os CAPs-ADs. No estado do Rio de Janeiro, são 16 centros. O CAPS ele vai oferecer desde atendimentos básicos de saúde, tipo consultas médicas, atendimento psicoterápico, nos casos que requeram. Ele vai também ofertar, por exemplo, oficinas terapêuticas, projetos sociais, parcerias numa rede ampla que envolve toda a sociedade. Então, assim, a ideia é que um CAPS se molde a partir do seu contexto. Muitos usuários preferem recorrer aos métodos de tratamento mais tradicionais e se internam em clínicas particulares de reabilitação. Algumas instituições chegam a cobrar cerca de R$ 250 a diária. O tratamento requer muita disciplina dos pacientes. Um dependente químico, ele vai ser sempre um dependente químico. Ele não vai ser um ex-dependente. Ele vai ter que estar sempre se vigiando, sempre atento ao seu comportamento, atento às suas escolhas, o seu ciclo de amizade. Para discutir o assunto, voltamos a conversar com Renato Cinco, do Movimento Nacional de Legalização das Drogas, e com Vitória Amália Carvalho, advogada e professora de Direito Penal da PUC-Rio. Vitória, de que forma a legislação pode colaborar para o encaminhamento de dependentes para tratamento? Bom, a nova legislação, que entrou em vigor em 2006, ela já traz uma questão do tratamento. Não tem mais a pena privativa de liberdade, o juiz encaminha para que faça um tratamento, caso não seja realizado, teria uma segunda chance, um segundo tratamento, medicaliza um pouco essa questão, mas o importante é que tirou a questão da pena privativa de liberdade. Paralelamente, essa lei endureceu e muito a questão, o outro lado, que é do tráfico, e que desequilibrou a lei. Ela aumentou as penas, que já eram altas para o tráfico de entorpecente, criminalizando uma parcela enorme da juventude pobre do Rio de Janeiro, e criou um descompasso entre, por um lado, o que é bom, a despenalização do usuário, não acho ruim, mas, por outro lado, que é extremamente prejudicial a qualquer política de drogas, de redução de danos, aumentou e criminalizou enormemente a questão do tráfico, que atinge de forma assim trágica essas populações pobres do Rio de Janeiro. Então, você tem, por um lado, um tratamento benéfico, de um lado, tratamento, orientação, educação, e do outro lado esquece qualquer coisa desse assunto e é punição. Mas a questão que eu gostaria de levantar a legislação não pode obrigar um dependente a se tratar. Não pode obrigar. Ele manda uma vez, se não se tratar, ele no máximo tem uma admoestação, não há essa questão. E o fato de se recusar a tratar não gera no máximo uma multa, que também não tem uma questão, para quem não tem recursos, também não pagaria a multa. Então, há mais essa questão da admoestação, advertência, né? Até porque o tratamento exige a vontade de se tratar, né? Isso aí, todos os psicólogos, nós ouvimos há pouco tempo, psiquiatra falando que tem que ter a vontade, né? Sem a vontade não adianta. 5. A política de redução de danos é o melhor caminho para a diminuição do consumo de drogas pesadas?
Com certeza, né? Uma política de prevenção com base em informação e educação e políticas públicas de redução de danos para aqueles que venham já a utilizar drogas é muito mais eficiente, porque você retira da questão das drogas o problema da violência e da corrupção. Né? Porque a violência e a corrupção elas só estão inseridas nesse contexto das drogas por conta da ilegalidade. Então, se você substitui a ilegalidade pela prevenção, pela política de redução de danos, a gente pode começar a tratar do problema concreto, né, que é a questão dos danos causados pelo abuso e pela dependência de drogas. E a redução de danos, na verdade, se formos pensar em drogas lícitas, ela é praticada pelas famílias o tempo inteiro, né? Quando um jovem vai para uma festa, aí o pai vira e fala assim, olha, não mistura bebida, bebe álcool, bebe água enquanto você estiver bebendo cerveja, não bebe só álcool. Isso é uma maneira de se fazer redução de danos que já é feita naturalmente pelas famílias com as drogas lícitas. Né? Nós queremos que esse conceito ele seja expandido para que a gente possa ter não uma política que gere violência, corrupção e morte, né? Mas uma política pública que gere informação e condição das pessoas proteger a sua saúde satisfatoriamente. 5. A Itália e Espanha, países que, como o Brasil, deixaram de punir o usuário de drogas, viram o consumo crescer. Esse é um risco que corre o nosso país também? Olha, eu acho que essa questão do consumo ela tem que ser pensada também em relação à questão do turismo, né? Porque como alguns países estão tomando a frente de abandonar a política proibicionista e sendo mais tolerantes, isso tem provocado o aumento do consumo, inclusive por pessoas que não são daqueles países e que vão visitar aqueles países numa espécie de narcoturismo. Isso foi muito concreto no caso da Holanda, quando a Holanda tomou a iniciativa de abandonar essa política mais dura, né? Vitória, eu faço a mesma pergunta. O Brasil corre esse risco de ver o consumo de drogas aumentar? Eu acho que nós temos um primeiro problema, essas estatísticas que são um pouco complicadas e furadas. Como a gente está falando de drogas ilícitas, ou seja, ilegais, essas estatísticas de qual é o número real de consumidores, é uma estatística um pouco furada. Então, dizer que há um aumento dessa estatística, a gente tem que olhar com certo sim, reserva-se efetivamente. Acho que a questão do aumento, nós talvez correríamos o risco de ter como o Cinco falou muito bem, um narcoturismo em relação aos países vizinhos que teriam ainda a droga como uso ilegal. Talvez a gente tivesse essa questão. Não tanto de europeus, porque para eles é mais barato fazer um narcoturismo na Itália ou até em Portugal, que é descriminalizado. Agora, Portugal também tem uma legislação, não só a Itália e a França. Então, corremos esse risco? Corremos. Mas, pelo menos, tiramos a questão da violência e morte em torno dessa questão do uso. Muito obrigado, Vitória. Obrigado, Cinco, pela participação. Você também pode participar do Contraponto. Para críticas e sugestões, ligue para 3527-1143. Se estiver em São Paulo, coloque 0, operadora e código do Rio 21. Ou então acesse o site www.puc-rio.br/TV PUC Rio. E não perca, na semana que vem, um novo Contraponto para você.